Então, sobre as redes imunológicas, né, elas foram baseadas na teoria de redes de Jerne, foram propostas em 2000 por Leandro de Castro e Fernando von Zuben, dois pesquisadores da Unicamp. E a ideia desse algoritmo é que ele produza uma população de tamanho elástico, em que ela verifica a necessidade de expandir o tamanho da população ou encolher de acordo com o ambiente de busca, ou a sua área de busca, né? E ele passa a focar na multimodalidade do seu problema. Então, se seu problema contém múltiplos ótimos, ele vai tentar explorar todos esses ótimos, né? Não tem garantia disso, mas ele tem uma propensão a se espalhar pelos ótimos. A motivação principal veio dos algoritmos tradicionais de agrupamento, né? O Camin's, por exemplo, que você precisa determinar quantos grupos você quer detectar. O objetivo da rede imunológica é encontrar um conjunto mínimo de antígenos que seja o suficiente para reconhecer os grupos naturais da sua base de dados. Então aqui tem o algoritmo, né? O algoritmo ele recebe os antígenos AG, que são os pontos que eu quero agrupar, e retorna os anticorpos AB, que são os protótipos, os centros dos grupos, né? Então ele gera os pontos iniciais aleatórios para cada antígeno, para cada ponto que você quer agrupar. Vou selecionar os anticorpos mais próximos, faço o processo de clonagem, mutação, removo aqueles que os piores clones mutados e veja que aqui, ó, depois que eu removi os piores, removi aqueles que são ruins, eu já anexei todos eles na minha população de anticorpos. Então veja que nesse momento a população aumentou. Eu não tenho mais aquele conceito de população fixa, né? Não defino, olha, tem 100 soluções na minha população, no final da interação da minha geração tem que ter 100 soluções, né? Eu aumentei aqui a minha população, em seguida eu removo aqueles que são muito parecidos entre si e insiro novos elementos aleatórios. Então, depois desse procedimento, ele pode ter uma população maior, com maior número de indivíduos, ou menor, ou igual, né, também. Mas não tem uma pré-definição de quantos que vai ser. Ele vai determinar o que ele achar que é necessário, tá? Então, basicamente, a ideia é o seguinte: se eu tenho aqui meu espaço de busca e tenho aqui os antígenos, né? E eu tenho meus anticorpos inicialmente espalhados aleatoriamente. Eu vou pegar esses anticorpos e clonar. Cada um vai ter um certo número de clones. Nesse ponto eu vou selecionar, eu vou eliminar já aqueles que ficaram muito ruins. Então digamos que esses carinhas aqui são ruins, eu removo. Minha população fica desse jeito aqui. Eu seleciono aqueles que são muito autossimilares, ou seja, esse está muito próximo, jogo fora esse. Esse está muito próximo, jogo fora esse. Esse aqui muito próximo, jogo fora esse que é pior, esse que é pior, por exemplo. E fico com esses carinhas aqui, né? Aí eu insiro novos pontos aleatórios e sigo em frente até que chega um momento que eles vão convergir para algo, esperançosamente, para algo do tipo que eu vou ter exatamente 3 anticorpos que estão no centro dos 3 grupos, que reconhecem 3 grupos. Então, de bandeja eu ganho uma estimativa de quantos grupos tem na minha base de dados. A mutação, nesse caso, ele segue uma aproximação do anticorpo até o antígeno, né? Então, eu tenho que o meu clone C vai ser o meu clone mutado, vai ser o meu clone C, mais um alfa, que é um tamanho de passo, né, de aprendizado, do
AG do meu antígeno que eu quero reconhecer, ou seja, o antígeno mais próximo dele, menos o próprio clone. Então basicamente isso aqui. Digamos que eu tenha o anticorpo e o antígeno mais próximo desse anticorpo é esse daqui. Ele vai caminhar nessa direção a um passo alfa. Vai se aproximar desse daqui. Por que ele não vai diretamente para cá? Porque eu não quero que cada anticorpo reconheça exatamente o antígeno. Eu quero que inicialmente ele ande um pouquinho. Então tá aqui. Ele ande daqui para cá. Eventualmente ele pode depois reconhecer esse cara e andar um pouquinho para cá, depois andar para cá, até que ele fique num ponto equilibrado entre os dois aqui, né? Aqui tem um exemplo de aplicação desse algoritmo chamado AINET para problema de agrupamento. Então a gente consegue reparar aqui que ele conseguiu detectar os 4 grupos. Aqui eu vou destacar, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anticorpos que podem ser passados para um processo de pós-processamento para depois a gente eliminar e ficar somente com 4 protótipos. Em 2002, o algoritmo AINET foi adaptado para problema de otimização multimodal pelo Leandro de Castro e pelo John Timmins. E o princípio segue o mesmo da adaptação do clonalg para otimização, né? Eu simplesmente troco a similaridade por afinidade pela função objetiva f. Então a mesma coisa. Para cada... aqui está diferente, né? Na verdade, eu não tenho mais esse para cada antígeno, né? Aqui eu tenho AB são os pontos aleatórios iniciais, né? Para cada ABI, eu vou gerar NC clones para esse anticorpo. Vou fazer a mutação desses clones, gerando um novo ABI. Tá? Ele vai eventualmente substituir, né, se ele superar esse ABI, né? E em certo momento que não tenha nenhuma melhora, eu vou fazer uma remoção de anticorpos que são muito similares entre si e uma inserção de novos elementos aleatórios. Tá? Então a ideia aqui é que o processo de clonagem ele siga algo desse tipo. Tem um ponto aqui, faço a clonagem e mutação, verifico que esse daqui é um anticorpo melhor do que esse, corto todos esses e mantenho esse, tá? E faço isso para todos os anticorpos. Então se eu tenho esses múltiplos ótimos, o que vai acontecer? Qual que é a dinâmica? Digamos que eu tenho esses anticorpos iniciais, eles fatalmente vão começar a subir o pico até o ótimo, cada um até o seu ótimo local. Então aqui eu vou ter 2 nesse ótimo, 2 nesse ótimo e 2 nesse ótimo. E esse processo de remoção de anticorpos similares vai cortar fora um desses por pico, para que eu tenha exatamente um anticorpo em cada pico, em cada ótimo, né? A mutação é aquela mutação igual da computação evolutiva, né? Criando um vetor de valores seguindo uma distribuição normal e um alfa calculado como e elevado a menos f, que é a função de fitness sobre beta, tá? E aqui eu tenho esse novo mecanismo de supressão, né? Que é essa parte de remoção dos elementos similares. Então na supressão eu calculo a distância entre cada um dos anticorpos. Aqui está antígeno, mas é anticorpos. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. E se a distância de qualquer um ABI e ABJ for menor que um certo limiar, eu descarto o pior dos dois. Tá? Isso, junto com a inserção, vai fazer com que o tamanho da população vai variando conforme as iterações. Pode aumentar, pode diminuir, né? Aqui tem um gráfico de um artigo feito por mim e um colega meu, o Guilherme Coelho, e o meu orientador, Fernando von Zuben, que calculou o mecanismo de diversidade
que verificou, né, estudou o mecanismo de diversidade da OptINet em problemas de alta dimensão e multimodal, né? Então, aqui a gente tem o OptINet usando distância euclidiana como supressão, isso aqui. O B é o OptINet usando fitness sharing, ao invés de usar a supressão por distância euclidiana. E aqui são os equivalentes, só que ao invés de usar a distância euclidiana, usa uma outra forma de distância chamada distância de linha. Foi proposta no algoritmo DOPT-INET para ambientes dinâmicos, né? A gente pode perceber que todos eles têm uma competência de recuperar, de detectar os múltiplos ótimos. Porém, aqueles que fazem uso do sistema natural da INET, de supressão e inserção, eles conseguem reconhecer mais ótimos do que aqueles que usam o sistema tradicional de fitness sharing dos algoritmos evolutivos, né? Não tem uma diferença muito óbvia entre essas duas métricas, mas essa métrica aqui de similaridade tem certas propriedades interessantes para a gente trabalhar. Então aqui um exemplo passo a passo, né, de como que funciona o OptINET. Então inicialmente eu tenho essa função objetiva, né, com um mapa de contorno para mostrar os ótimos. Inicialmente eu tenho uma população de soluções aleatórias, que são os pontinhos. Cada solução então vai passar por um processo de clonagem e mutação para que eles caminhem em direção ao ótimo local mais próximo, né? Então, e de tempos em tempos eu vou inserindo novas soluções em posições aleatórias. E aquelas que estão em regiões de ótimos locais que já foram identificados vão ser removidos, né? Então vamos ver aqui o passo a passo. Espera só um pouquinho que deixa eu ver o... Tá. A ideia geral é que esses pontos eles eventualmente vão convergir para esses ótimos locais, tá? E se eu tiver mais do que um ponto no mesmo ótimo local, um deles desaparece para manter uma quantidade mínima suficiente para detectar esses ótimos, tá? Então veja que o algoritmo ele se adapta à superfície de busca para tentar identificar o maior número de ótimos possíveis, né? O processo de clonagem e mutação, então focando em um ponto desses, né? Ele é feito da seguinte forma: tenho meu ponto, gero múltiplas cópias desse ponto e em seguida eu faço uma pequena mutação nesse ponto, tá? Gerando pontos em torno dele. Então algo desse tipo aqui. Dentre esses clones mutados, eu vou escolher aquele que mais se aproxima do ótimo, né? Que está mais próximo do ótimo. E esse processo, né? Então veja que é uma mutação. O objetivo dela aqui é encontrar o ótimo local mais próximo, né? E eventualmente, repetindo esse processo, eu vou me aproximando no ótimo local até que eu chegue nesse ponto aqui, né? Então veja aqui, ó, novamente eu faço a clonagem, faço a mutação, né? E vou seguindo até que eu chegue nesse ponto aqui. Mais um passo de iteração, nova clonagem, nova mutação, e eventualmente eu vou chegar nesse ponto, né? E isso é repetido para vários dos ótimos locais que tenham algum anticorpo ali perto deles, da base de atração deles, né? Então veja que, diferente dos algoritmos evolutivos, que além desse processo de mutação, eu também tinha o cruzamento, e o cruzamento eventualmente poderia fazer algo do tipo: se eu tenho um cara aqui e outro aqui, e o cruzamento me leva para cá, eu posso parar de explorar esse ótimo local porque eu acho que ele não é promissor e passo a focalizar aqui, né? Então o algoritmo genético ele tende a se fechar em torno de uma região promissora ao longo da convergência, enquanto a INET ele consegue se expandir, né? Bom, então na sequência eu vou falar um pouco sobre uma adaptação da INET para representação de permutação,
que é a COP-TINET aplicado no TSP, e como que a gente faz a supressão.